Lana, tudo bem? Boa tarde, Lana. Olá, boa tarde, Cris Panvec, Cláudio Humberto, boa tarde para os nossos ouvintes. Eu queria, Cris, fazer o destaque inicial, peço desculpas pelo meu atraso. Hoje vai ser um dia muito difícil, uma cobertura complicada, porque está sendo um dia de pesadelo em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Já chega passa de 60 o número de mortes pela catástrofe das últimas 24 horas, uma chuva que nunca tinha sido vista, assim, nos últimos 6 anos, nada parecido para o mês de fevereiro. Mas em 3 horas choveu o acumulado previsto para o mês todo, Cris. E é claro que nessas regiões de área de risco, a gente já viu esse filme, infelizmente, em 2011, em Nova Friburgo. A gente já tinha notícias de coisas parecidas na região serrana do Rio na década de 80. A pior catástrofe até agora tinha causado 171 mortes só em Petrópolis. E a gente tem agora mais uma notícia muito triste, e logo mais no Jornal da Band a gente vai explicar que fenômenos provocaram essa chuva tão forte, tão inesperada. Vamos falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Amanhã, pelo menos, a chuva dá uma trégua, vai chover de maneira isolada em alguns pontos, mas o risco de deslizamento continua muito expressivo, de deslizamentos e de mais alagamentos. Depois de tantas chuvas, pensa, Cris, 250 milímetros de chuva em 3 horas era o previsto para o mês todinho. Em 24 horas foram 260 milímetros de chuva. É muita água para uma região só, e nessas áreas de encosta, assim, principalmente quando eles retiram a vegetação natural, a terra não aguenta. A água não tem para onde ir, é rocha. E aí empurra a lama morro abaixo, levando dezenas e dezenas de casas e vidas, infelizmente. A Joana Trepton foi para lá para contar um pouco a história das famílias que hoje estão procurando os desaparecidos. O número de desaparecidos é incerto agora, nesse momento. Muita gente sofrendo, tentando achar suas famílias no meio da lama. É muito triste o que está acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a gente vai mostrar os detalhes logo mais às 7h20 da noite no Jornal da Band. Claro que a Prefeitura decretou calamidade pública, e a notícia ruim é que a chuva deve voltar a ficar forte na quinta à tarde, amanhã à tarde, até domingo. Tem previsão de mais chuva forte lá para essa região de Petrópolis, infelizmente. É uma tragédia que ocorre 11 anos após aquela último grande temporal lá que atingiu a região serrana, deixou mais de 900 mortos. Até hoje, mais de 100 pessoas nunca foram achadas na região serrana do Rio de Janeiro. A gente está aqui com o Pedro Dobal, repórter do Grupo Bandeirantes, que saiu do Rio de Janeiro, foi deslocado lá para Petrópolis. Tem as últimas informações para a gente, né, Pedro? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Continua grande a mobilização aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio, após o forte temporal que atingiu a cidade ontem à tarde, fim da tarde de ontem, início da noite. Foi uma chuva bem concentrada, de fato, uma chuva torrencial. Choveu mais do que o previsto para um mês, em apenas 6 horas, em um intervalo de apenas 6 horas. Por isso, o nível do rio que corta aqui a cidade subiu muito depressa, não dando chance aí para as pessoas fugirem, tirarem seus carros de locais próximos ao rio, que acabaram sendo repletos aí de lama e também da água, né? O nível da água subiu rápido e também desceu muito rapidamente quando foi possível contabilizar os estragos. Logo que o rio voltou a baixar, o nível do rio voltou a baixar, corpos foram encontrados de pessoas que não conseguiram fugir da correnteza, acabaram sendo levadas pela correnteza. Muitos carros também foram levados, cenário realmente de muita destruição aqui em Petrópolis, na região serrana. Muitos carros amontoados uns em cima dos outros, muitas praças repletas de lama também. A lama que inclusive está constante, presente em todas as ruas praticamente aqui da cidade. Em alguns pontos a locomoção é um pouco mais difícil, às vezes é preciso
passar um carro por vez. Os próprios moradores tentam organizar o trânsito de alguma forma, mas o ponto onde a situação é mais crítica é no local chamado Morro da Oficina. Morro da Oficina é onde aconteceu um grande deslizamento que atingiu cerca de 80 casas, segundo as estimativas iniciais da Defesa Civil aqui do município de Petrópolis. Atingiu também uma academia, uma clínica odontológica e uma escola. Nessa escola, inclusive, essa escola teve o muro dos fundos derrubado. Havia crianças no momento da queda que precisaram ser resgatadas, já cheias de lama, inclusive, foram resgatadas por um pronto-socorro que fica ali na região. E a gente segue acompanhando essa movimentação. Agentes de todo o estado, do Corpo de Bombeiros de todo o estado, vêm para cá, estão em deslocamento para cá, chegam a todo momento reforços para ajudar as equipes de busca e salvamento, porque ainda há muitos relatos de desaparecidos, né? Muitos moradores ainda preocupados, próximos aí aos locais de buscas, tentando, às vezes, com as próprias mãos, encontrar esses desaparecidos, esses familiares ou esses vizinhos que ainda não apareceram, que provavelmente ainda estão debaixo da lama. Em relação aos reforços que estão sendo enviados para cá, o governo do estado, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, mobilizou um maquinário de 20 caminhões, 20 retroescavadeiras, 10 escavadeiras hidráulicas, 5 caminhões vácuo e também 10 carros-pipas. 2 caminhões com medicamentos e insumos da Secretaria Estadual de Saúde também chegaram na cidade. Pelo menos 8 ambulâncias fazendo a remoção de pacientes e as ações de socorro. Doses extras de vacinas antitetânicas também e equipes mobilizadas aí para emissão de certidões de óbitos. Houve um reforço, inclusive, da Polícia Civil. A gente chegou a ver viaturas de outros municípios, como 3 Rios aqui na cidade, para agilizar até mesmo a questão da liberação dos corpos. Até o momento que a gente tem de confirmação é que foram 67 mortes, sendo 22 homens, 37 mulheres e 8 crianças, número que vem, infelizmente, crescendo a cada momento, porque as buscas continuam. Pedro Dobal falando conosco direto de Petrópolis. É uma loucura mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, depois do encontro que ele terá, Lana, amanhã com o Viktor Orbán, na Hungria, ele disse que voa direto para o Rio de Janeiro, onde deverá sobrevoar as regiões atingidas pela chuva. Diz que o governo vai disponibilizar um crédito especial para ajudar as vítimas, sugeriu inclusive liberação dos saldos do FGTS. Lana. Desaparecidos, o número ainda não está claro, mas tem muitas pessoas desalojadas e que estão sem. Imagina só a situação do momento. Não tem energia elétrica, não tem água, não tem nada. Para as pessoas que estão lá fazendo essas buscas desesperadas por desaparecidos nesse momento. A situação é gravíssima. A gente também vai, no Jornal da Band, te mostrar como ajudar, como fazer doações para as pessoas que estão desabrigadas nesse momento, que estão enfrentando essa dificuldade enorme lá em Petrópolis. A gente vai falar, atualizar as informações, mostrar a região, falar com a Joana Trepton, que está lá, e com os nossos repórteres, as nossas equipes que estão lá, mostrando no detalhe o que aconteceu nessas últimas 24 horas. E, de novo, reforço, há risco de novos deslizamentos, porque a chuva vai engrossar de novo na quinta-feira à tarde. Então, esse é o momento de tentar, lógico, enfrentar essa crise gravíssima, mas tem que saber que a situação ainda há um risco muito grande, Cris, de piora nesse cenário, depois de tanta água, né? Os números são estarrecedores, e tantas vítimas, 8 crianças, muitas famílias, muito sofrimento o que está acontecendo em Petrópolis mesmo. É justificado o fato de não ter ocorrido um alerta mais eficiente para que essas famílias fossem retiradas, né? Já que havia uma previsão mesmo de tempestade para aquela área da região serrana do Rio. Moradores alertaram, informaram as nossas equipes de que receberam alertas da Defesa Civil, mas não tinha o tom da gravidade do problema. E aí você vai entender o que é um fenômeno, uma conjuntura enorme de fenômenos climáticos, Zaca com frente fria, mistura. Lá é uma região, obviamente, de serra, né? Muito morro, muito úmido, o ar quente entrou em choque com uma frente fria e deu uma chuva. Mas realmente é muito atípico. Apesar disso, o alerta tinha que ter sido mais eficiente, né? Para que as pessoas pudessem ter algum tempo de sair de lá. E ainda assim, o alerta para deslizamento se mantém.
e o risco é muito expressivo e as pessoas têm que tomar muito cuidado nessas buscas lá nas próximas horas, Cris. A gente segue acompanhando e toda ajuda vai ser muito bem-vinda, Cláudio. Então, o que, enfim, corta o coração, mas também estimula a nossa indignação, a indignação dos brasileiros, é que casos como esse no Rio de Janeiro acontecem anualmente. Todos os anos, ou quase todos os anos, nessa época do ano, no início do ano, sempre acontecem tragédias climáticas envolvendo vários locais, mas o Rio de Janeiro é tão certo quanto o dia após a noite. É impressionante como no Rio de Janeiro as pessoas ficam à mercê desse tipo de fenômeno. Muita chuva, aí vem aquela enxurrada. As imagens, se pudéssemos inclusive mostrar algumas delas, Cris, aos nossos ouvintes que nos acompanham no YouTube e que eventualmente ainda não tenham visto, são verdadeiramente assustadoras, né? Parecia aquelas mais terríveis corredeiras que existem aí mundo afora, onde as pessoas praticam esporte, etc., né? Aquelas canoagens, não sei o nome daquilo, mas enfim, é assim, a violência da água arrastando tudo. As águas arrastam tudo que encontram pela frente, automóveis, o que havia de obstáculo foi arrastado pelas águas. E assim, o que impressiona é que isso não é de hoje, isso acontece sempre, como eu disse, todos os anos, né? E não se vê providências. No Band News TV eu vi agora há pouco um colega informando no Rio de Janeiro, ou lembrando que o atual prefeito de Petrópolis, que apareceu dizendo, estamos aqui vendo o que é possível fazer, esse cara era prefeito numa enchente do início dos anos 2000, ele também era prefeito. E, no entanto, não parece ter providenciado, né, tomado providências no sentido de acabar com isso, ou pelo menos reduzir, né, de maneira consistente, né, o risco desse tipo de tragédia. Ano após ano, o que a gente assiste entra prefeito, entra governador, sai governador, entra presidente e sai presidente, e tudo continua na mesma. As pessoas, outro colega, me mandou fotos agora há pouco, um colega que esteve na região nas enchentes muito mais graves, né, que aconteceram em 2011, e mostra lá assim, a situação de perigo, né, das construções, das casas, algumas até grandes, outras casebres construídas nas encostas, etc. E assim, é tragédia anunciada. Não tem nenhum programa, nenhuma política pública no sentido de desestimular a ocupação daquelas áreas, nem muito menos de remover as pessoas dali, não é? Não há políticas públicas no sentido de reforçar as encostas para impedir que aconteça o que aconteceu. Eu me lembro muito bem que em 2011 foi aquele ano em que morreram mais de 900 pessoas lá em Petrópolis. 900 pessoas. Hoje já estamos em 67, infelizmente esse número tende a aumentar. E a gente olha para trás e o que é que foi feito, né? O que é que as pessoas, o que é que os nossos gestores pensam da vida? A impressão que me dá, sinceramente, mais do que a impressão, a certeza que eu tenho é quando você ouve políticos lamentando as vítimas, olha, vamos lá liberar recursos, não sei o quê, aquilo é da boca para fora, né? Liberam lá uma merrequinha para dar uma satisfação e esquece o assunto, simplesmente já parte para outra, que está mais preocupado com a próxima eleição. Eu me lembro daquela cena chocante, né, para não dizer patética, né, do então presidente Lula, no dia em que se estabelecia uma tragédia semelhante no Rio de Janeiro, né, ele estava de férias numa base naval no litoral da Bahia, e ele aparece levando um isopor de cachaça na cabeça. Todo mundo se lembra disso, né? Ele carregando escrupulosamente, cuidadosamente aquilo que era a vida dele, tomar cana, né? Então ele lá o tempo todo e não se moveu. Ele não teve a dignidade de sair de onde estava, no litoral da Bahia, para pegar um avião, enfim, usar da estrutura que tinha como presidente da República, ao menos para sobrevoar a área, né? Mas assim, sobrevoar não é suficiente. Essas pessoas têm que botar o pé na lama, têm que sentir um pouco do sofrimento que atinge pessoas vítimas de enchentes dessa natureza que aconteceram hoje em Petrópolis, né? E assim, de lá para cá, o que é que aconteceu mesmo? Quais foram os investimentos desde dessa
dessa papagaiada do então presidente Lula, ou da tragédia dos 900 mortos, né? O que é que fizeram naquela região? Em outras regiões, não só do Rio de Janeiro, mas do país. A gente viu as tragédias no sul da Bahia, em Minas Gerais, etc. e tal, mostrando que os nossos gestores, municipais, estaduais e federais, não estão nem aí para a sorte das pessoas, para a sorte do povo, sobretudo destas populações que vivem em situação de risco. Infelizmente, a história se repete, né, Cris? Só para lembrar essa grande tragédia que o Cláudio Humberto citou, foi a maior da história, a maior tragédia climática do Brasil. Foi no dia 11 de janeiro de 2011, mais de 900 mortos, quase 100 desaparecidos. E lá naquele episódio foram mais municípios afetados, não foi só Petrópolis, também Nova Friburgo e Teresópolis. Mesma situação, uma chuva esperada por um mês inteiro em poucas horas, e que provocou o pior desastre climático da nossa história. O que aconteceu nas últimas 24 horas no Rio de Janeiro é muito parecido, de proporção menor, porque pega só Petrópolis, né? Mas ainda assim, as cenas são devastadoras, a destruição é terrível, né? Dezenas de pessoas mortas, e ainda temos que saber quantas estão desaparecidas, Cris. É isso aí. 5h33.